apostila em mãos, com a lei e com a doutrina. Qualquer dúvida, fico à disposição. Vamos lá! Vamos agora para as primeiras declarações. Assim que o inventariante ele presta aquele compromisso, ele vai ter um prazo dentro de 20 dias, né? A partir nós contamos a partir da data que ele firmou o compromisso, ele vai ter que fazer as primeiras declarações, tá? Das quais ele lavrará um termo circunstanciado, conforme consta no artigo 620 do CPC, e esse dispositivo determina ainda que no termo assinado pelo juiz, escrivão e inventariante serão exarados alguns dados, tá? Vamos lá. No primeiro inciso, acompanhe comigo, a menção do nome, ao estado e à idade e ao domicílio do autor da herança, de lugar em que faleceu de cujos, bem ainda a expressão se deixou o testamento, né? A segunda previsão diz respeito ao nome, ao estado e à idade e residência dos herdeiros e, havendo cônjuge supérstite ou companheiro, ao regime de bens do casamento ou da união estável, tá? São informações que precisam constar no termo. Devem constar também a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado, artigo 620, inciso 3º do CPC. O parágrafo 2º do artigo 620 expõe que as primeiras declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Dando continuidade, referente aos bens, como é que vai funcionar? Quanto aos bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, lembra da colação? Aqueles que foram doados e que precisam ser informados no inventário para que haja uma partilha justa, e dos bens alheios nele forem encontrados. Deve estar incluída na relação completa, nos termos do inciso 6º do artigo 620, que eu sugiro que leiam. A norma estabelece a necessidade de descrição dos seguintes bens. Então, ele vai ter que fazer a descrição dos imóveis, dos bens que serão inventariados, tá? Então, aqui, os imóveis com suas especificações, nomeadamente local em que se encontra, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, número das transições aquisitivas e ônus que os agravam. Ele vai ter que detalhar os imóveis, ele vai ter que colocar matrícula dos imóveis, né? O que é uma matrícula do imóvel? Todo imóvel, ele é registrado em cartório, né? Em cartório de imóveis. Lá vai estar escrito nessa matrícula como se fosse o RG do imóvel, tá? Então lá vai estar constando quem é o proprietário. Se ele foi vendido, vai ter lá o nome do proprietário anterior, foi vendido para o fulano de tal. Lá vai ter a extensão, qual é o tamanho, né, daquele imóvel. Se isso, né, ele vai ter que informar se houve benfeitoria no imóvel, então se a matrícula lá tem um terreno, né? Não foi atualizado ainda, só tá o terreno, ele vai ter que informar que foi feito um imóvel, né? Até que para que seja precificado exatamente o quanto custa aquele imóvel, né? Uma coisa é eu falar que é um terreno, outra coisa é eu falar que é um sobrado de 3 andares com piscina, né? O valor muda completamente. B. Os móveis com sinais característicos, né? Então, vou informar. Olha, ele tem um quadro do pintor Picasso custando não sei quantos aí R$1.000. Ele vai ter que colocar. Um veículo, né? A pessoa tinha um Mercedes do ano de 2018. Ele tem que colocar essa informação lá. C. Os semoventes. Lembra que os semoventes são os animais? Caso dos animais, número, espécies, marca, sinais distintivos. Olha, ele tinha tantas cabeças de gado, Nelore. Então, ele já vai colocar direitinho. Uma coisa é eu falar que eu tenho uma vaquinha. Uma coisa é eu falar que eu tenho um boi Nelore. Né? Já tem marca ali. Já tem a raça. Marca não, impossível. Raça, já identificando que não é barato, né? C, o dinheiro. C não. D, o dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata, as pedras preciosas, declarando-lhe
especificamente a qualidade, o peso, a importância. Então eu tenho que ir lá, olha, em dinheiro. Digamos que ele tinha um cofre na casa dele. A pessoa que faleceu tinha 100 mil reais no cofre. Ou ele tinha em ações no mercado financeiro. Ele tem, por exemplo, 1.000 ações da Petrobras. Ele tinha ações do Magazine Luiza. Então ele já vai informando o que ele tinha. Olha, tinha um colar de pedras preciosas, essas pedras são de diamantes, custa em média o valor tanto, porque precisa especificar, né? Porque você vai colocar todo o montante do patrimônio, mas quanto que isso vale em reais, né? E aí para ter uma divisão justa ali. Vamos no próximo aqui. Títulos da dívida pública, bem como ações. As ações, na verdade, entram aqui, tá, gente? Eu acabei falando, antecipei ali, mas as ações entram aqui. Cotas de sociedade empresária, né? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou empresarial, que as cotas valem dinheiro? Então, eu sou sócia de uma empresa e eu tenho 50% das cotas daquela empresa. A empresa está avaliada aí em 5 milhões. Se eu tenho 50% das cotas, 2,5 milhões pertence àquele sócio. Então, tem que informar. Mencionando-lhes o número, o valor e data. F. As dívidas ativas e passivas, indicando-lhes a data, título, origem de obrigação, bem como os nomes dos credores e os devedores. Eu tenho uma dívida, né? Então, a dívida do falecido precisa colocar lá. Olha, ele tem isso de patrimônio, mas ele deve tanto aqui também, porque isso será computado. Primeiro vão pagar as dívidas na força da herança. Então, se o falecido tinha 1 milhão em dívida e tinha 5 milhões em patrimônio, vão pagar esse 1 milhão, 4 milhões que será partilhado, tá? Mas também pode ser que ele seja credor de alguém, né? Então, digamos que ele fez uma transação aí, um negócio jurídico com alguém, e uma pessoa deve para ele um valor de 500 mil reais. Ele tem esse crédito a receber, tá? Direitos e ações, o valor corrente de cada um dos bens do espólio, né? Então, ele vai ter que especificar qual que é o valor aí em reais, quanto custa cada patrimônio que ele listou, para ficar mais fácil de fazer a partilha depois. Como se pode perceber, a relação é bem detalhada pela lei e deve ser respeitada para que o processamento do inventário tenha correto segmento sem qualquer nulidade processual. Informe tudo, não pode esconder bens, vocês vão ver que vai ter um efeito aí para quando há sonegação de bens, os sonegados, nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Então, ele tem que informar tudo, exceto se acontecer dele não saber, foi sonegado, mas não foi de má fé, né? Agora, se for de má fé, vai ter um efeito aí que eu vou falar para vocês mais para frente. Em relação aos bens imóveis, recente julgado do STJ, prolatado ainda sobre a do CPC de 73, considerou que a correta é a decisão judicial que determina a verbação no cartório de registro de imóveis das modificações realizadas em bens imóveis submetidos à partilha, como condição de procedibilidade da ação de inventário. Nos exatos termos do arresto, a regra contida na Lei de Registros Públicos determina a obrigatoriedade de averbar as edificações efetivadas em bem imóveis, autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja regularização dos referidos bens no respectivo registro, inclusive porque se trata da medida indispensável e adequada à formação do conteúdo do montante partível e posterior destinação do quinhão hereditário. Eu coloquei essa decisão da STJ aqui para vocês de 2018, embora o juiz se referia ainda ao CPC anterior, mas isso foi mantido, tá? É uma decisão da STJ no seguinte sentido. Eu acabei de comentar com vocês a seguinte situação. Na matrícula do imóvel, que eu falei que é como se fosse o RG do imóvel, tá falando que é um terreno de 1.000 metros. Mais nada. Eu não averbei lá na matrícula do imóvel que eu fiz uma obra, né? E não é mais um terreno só. Aquilo agora é que nem eu falei, é um sobrado, né? Um sobrado de, 500 metros, com piscina, e não muda o valor? Muda. E pela decisão do STJ fala que tem que, suspender
Eu até coloquei aqui, cadê? Determina a averbação. Aqui, ó. Autoriza a suspensão da ação de inventário até que haja regularização dos bens do respectivo registro. Então, olha, o STJ entende que tem que suspender o inventário, alterar lá no registro de imóveis a informação de que não se trata só de um terreno, agora é um sobrado de 500 metros, para poder colocar essa informação no inventário para fazer a partilha correta. Né? Que nem eu falei, uma coisa é fazer o inventário falando que é um terreno com que custa 100 mil. Agora, quando esse terreno não é mais um terreno, ele virou um imóvel e não é mais 100 mil, agora que aquela casa construída virou 2 milhões, olha a diferença de patrimônio, gente. É por isso que um processo de inventário demora, e aí todo mundo fica questionando por quê. Porque o povo não regulariza muitas vezes a situação no cartório. E aí fez um lindo casarão, uma mansão e não informou. E na hora de fazer essa partilha vai dar dor de cabeça, porque um fala assim, não, mas é só um terreno, né? Com medo do quê? Muitas vezes para fugir do imposto, né? Para não ficar mais caro. Lembra do ITCMD? Pois é. E aí o pessoal tenta, calma, porque daí vai ser injusto com os demais herdeiros. Eu não estou partilhando só um terreno. Imagina só, se eu tenho 3 imóveis, faleci. Eu tenho, deixei 3 filhos. Eu era viúva e deixei 3 filhos. Eles juntam lá um terreno, daí fala, uma casa, uma casa em Suzano de 100 metros. Uma outra casa em Mogi de 150 metros e um terreno de 1000 metros. E aí, se fosse colocar na ponta do lápis, fica uma casa para cada um e um terreno para o outro. Só que esse terreno já foi construído, agora é uma mansão. Quem é que está tirando vantagem nisso? Quem ficou com o terreno, só que não informou isso no processo. Então está desigual. E aí a gente busca o quê? Justiça, né? E aí o quinhão está diferente. Por isso que tem que informar isso no processo, por isso que é importante, porque imagina, o juiz com isso em mãos, ele ia fazer, peraí, temos aqui uma casa de Suzano que vale 300 mil, uma casa em Mogi que vale mais 300, um imóvel valendo 2 milhões, vai ter que somar tudo isso, fazer a divisão correta, entenderam? Essa é a decisão do STJ. Vamos agora dar continuidade aqui. O parágrafo 1º do artigo 620 do CPC estabelece que nesse procedimento o juiz determinará que se proceda a o balanço do estabelecimento se o autor da herança era empresário individual e b. a apuração dos haveres do autor da herança se era sócio de sociedade que não anônima. O falecido pode ser que ele era empresário. Se ele for empresário individual, que ele não tinha sócio, ele não tinha uma sociedade, vai ser levantado o balanço desse estabelecimento para saber quanto que vale. Se ele pertencia a uma sociedade empresária, que será essa questão B aqui, qual que é a cota que ele tem? Quais são os haveres desse autor da herança, né? Lógico, excluindo quanto que ele tem de custos que ele tem que haver com a sociedade. O que restar é lucro, é o patrimônio dele da cota que vai ter que ser auferido para colocar esse valor lá no patrimônio, porque também é bem, é dinheiro, e isso vai ser partilhado para os herdeiros. Tudo bem? Então, basicamente, essas são as primeiras declarações, né? Elas são bem extensas, porque depende muito da quantidade de patrimônio que o falecido tinha, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a remoção do inventariante. O que pode acontecer para esse inventariante sair desse papel, né? E eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau e até mais. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E não deixe, se você ficou com alguma dúvida ou perdeu algum pedaço, volta um pouco o vídeo, faça suas anotações, fará muito bem. Tchau, tchau e até mais.